Coronavírus ou Covid-19. O que você precisa saber sobre a doença e como se prevenir? Com o Dr. Vinícius Narciso. Confira aí. Dr. Vinícius, seja muito bem-vindo ao programa Vitrine Plus da Nova Era TV. Muito obrigado pelo convite. Estamos gravando esta entrevista hoje, dia 12 de março, né? Isso. Porque a gente sabe que às vezes repete em alguns outros horários e alguns outros momentos. Então, vamos tentar passar alguma coisa sobre o coronavírus aqui, Exato. alguns dados atuais, né? Para que a gente possa informar a nossa população sem gerar muito pânico, porque não é para tanto, né? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados importantes para que tentarmos da melhor forma possível coibir a evolução dessa pandemia, né? Que já está instaurada em todos os continentes do mundo. Doutor, o que é coronavírus ou Covid-19? Então, o coronavírus é uma família de vírus já existente há mais de 50 anos, a gente já tem conhecimento sobre ele, já tivemos outras epidemias em outros locais do mundo, né? Já tivemos outros locais que disseminaram o coronavírus, não esse, o Covid-19, mas semelhantes a eles, né? Já tem relatos de 6 a 7 famílias de coronavírus que causaram doenças e infecções em humanos no passado, né? Uma delas foi a síndrome da doença respiratória aguda, né? Muito importante, que foi um pouco mais letal do que esta, né? E a MERS, que aconteceu na Arábia Saudita, que também era uma doença respiratória com uma letalidade muito alta e que as duas foram coibidas de uma forma mais rápida e mais branda e não se estenderam, ainda bem, né, no mundo como este novo coronavírus que está agora. Doutor, quando eu digo assim, esse vírus é modificado e modifica-se toda vez que dá esse surto. Como assim? Como que procede? Como que acontece isso? O vírus ele é embasado em RNA, né, material genético. E mesmo esse coronavírus, este mesmo Covid-19 já sofreu diversas mutações. O vírus é um ser muito inteligente, que ele consegue se adaptar ao meio do local que ele está sendo a convivência dele, para ele tentar aumentar a virulência, a capacidade de ele contaminar os seres que ele contamina, né? No caso do Covid-19, muito mais os seres humanos e outros mamíferos também, né? Há quem diga que isto veio de uma ingestão de um animal silvestre lá da China, né? E que continha, um mamífero que continha isso. E acabou disseminando na população, inicialmente na China, né, e na cidade de Wuhan, um mercado público lá que começou lá primeiros casos, primeiros focos, né? Doutor, hoje no mundo, hoje dia 12 de março, como está? Hoje nós temos aproximadamente 127 mil casos atuais, né? Isso no Brasil a gente está aí falando entre 60 e 72 casos, né? E o número de mortes no mundo, 4.700, né? Então, assim, o índice global de letalidade dele, né, de que ele causa a morte, é aproximadamente de 3,4%. Porém, esse índice varia muito pela taxa populacional, né? E depende como que você vai fazer o teste também, né? Por exemplo, na Coreia do Sul, o índice de letalidade é menor, porque eles optaram em fazer testes em pessoas que não têm a doença tão grave, ou que também os assintomáticos às vezes chegam lá e eu quero ver se eu tenho ou não tenho contaminação com o vírus. Porque nem sempre o teste positivo quer dizer que você vai desenvolver doença e nem que você esteja com a doença. Porque ele é um teste baseado no RNA do vírus e o vírus pode estar morto na coleta do material. E você não vai disseminar, você não vai ter isso. Então, por isso essa diferença, né? Então, nos outros locais do mundo, a gente tem procurado fazer teste em pessoas mais graves, né? Ou pessoas que já estão sintomáticos, pelo menos, né? Então, levando isso em consideração, a letalidade dele é maior, né, do que a letalidade da influenza, por exemplo, né, que é um outro vírus, H1N1, porém ele também tem uma letalidade muito menor do que o sarampo, por exemplo, né, e a gente conhece isso, e sarampo é uma doença que ela pode ser prevenida através de vacina, coisa que a gente ainda não tem no cenário atual para o coronavírus, e que muitas vezes a gente dispensa, muitas vezes pessoas negligenciam isso e acabam não fazendo, né, a sua vacina, né. E dentro da letalidade também a gente tem que falar que existem pessoas que estão mais propícias a ter uma letalidade, né? Principalmente idosos acima de 80 anos e que são portadores de comorbidades. Certo. E essas pessoas tendem a ter uma doença respiratória
agravada e descompensar as outras doenças que eles têm, e aí sim levar uma letalidade de até 18% nesse grupo de pessoas, né? Mas o adulto jovem, as crianças, né, se fala numa letalidade de 0,1%, 0,3%, né? Então é baixa, ainda bem, né? Porque ao contrário, a transmissibilidade deles, sim, esta é bastante alta, né? A gente tem números hoje dizendo que cada pessoa infectada, o R0, né, desse vírus, ele acaba contaminando de 2 a 3 pessoas, né, que não é, o do H1N1, por exemplo, é de 1,5, né, então ele é o dobro praticamente do que o H1N1 na questão de transmissão, mas se a gente for comparar com o sarampo, também mais uma vez o sarampo é de 15, né, então o sarampo é uma doença que tem proporções muito maiores do que o coronavírus, né, na atualidade, e que a gente deve levar em consideração também. Esse temor que a população vem desenvolvendo e essa característica de começar a ter mais controle da higiene das mãos, isso vai ser muito produtivo para diversas coisas do nosso mundo, né? Às vezes é bom que venha alguma coisa nesse sentido para nos alertar da necessidade, né? A gente acaba esquecendo dessa necessidade de higiene, do básico, que é a higiene pessoal de todo momento, né? É verdade. Doutor, vale a pena lembrar e praticar quanto à etiqueta respiratória, não é mesmo? Sim, com certeza, assim, é um cuidado muito importante que ajuda muito a evitar a disseminação desse vírus, né? Certo. E quando você tiver a tosse ou espirro, procurar ou com algum lenço de papel, né, aproximar próximo ao rosto para que essas gotículas não vão a distância maior, né, então espirrar ou tossir em cima do lenço de papel e imediatamente jogá-lo num lixo, né, e também higienizar suas mãos, e se não tiver o lenço de papel, proteger o seu nariz e a boca com o cotovelo flexionado, para que a gente não espirre nas mãos e não acabe sendo, às vezes vai proteger com a mão, né, com as mãos na frente e acaba contaminando as mãos, além de ser um novo foco de contaminação, você pega em algum outro local e acaba também deixando esse local contaminado para alguma pessoa que possa chegar e encostar e ter isso, até mesmo no cumprimento de mãos, que a gente já diz para não fazer, né? É verdade. Mas que também é um costume latino, né? A gente vai demorar para perder isso, né? E talvez seja um dos maiores casos de disseminação na Itália, né? Que tem aumentado cada vez mais, seja esse costume de ter o abraço, o beijo e o cumprimento de mão muito mais afetuoso do que aqui nos latinos ainda, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar e deixar de praticar por um bom tempo agora. Por enquanto. Sim. Desses pacientes que fazem tratamento biológico, também tem que ter o maior cuidado. Esses entram também na faixa de pessoas que estão, os imunossuprimidos, né? Eu falei sobre os idosos também, mas existem as pessoas que têm algumas doenças crônicas, como doenças cardíacas, doenças pulmonares, diabetes mellitus muito avançado, enfim, doenças reumatológicas, doenças que baixam o sistema imunológico, ou que use algum medicamento que acabe gerando isso, uma baixa do sistema imunológico, você tem que ter um cuidado mais intenso de preocupação de não se expor ao vírus, né? Porque existe a possibilidade, isso não é uma certeza, mas existe a possibilidade de a doença ser um pouquinho mais grave no seu caso, porque o sistema imune, que é o teu sistema de controle, o teu sistema de defesa, está um pouco rebaixado por conta de alguns medicamentos que às vezes você tem que fazer uso, né? Exato. Então, essa questão dos imunossupressores e das doenças que causam imunossupressão, é importante ter um cuidado maior, né? Evitar aglomeramento, estar em ambientes fechados, mais ventilados, né? E que a gente tome esses cuidados de higiene, evitar hoje em dia, né? O cumprimento, o latino tem muito do cumprimento do abraço, do beijo, do cumprimento de mão, né? Eu acho que é o momento de começar a repensar um pouquinho isso, pelo menos nesses momentos agora, né? Porque as formas de contágio são através das gotículas, né, respiratórias, através de uma tosse, um espirro, ou se você pegar numa superfície contaminada e acabar levando nas mucosas, mais comumente nos olhos, na boca, no nariz, né? Ou se você cumprimentar alguém que esteja contaminado e ali esteja presente o vírus e depois você acaba se contagiando por isso, né? É super fácil esses cuidados. São cuidados que a gente sabe de todo dia, não é? Com certeza, Só né? que tem que redobrar. Tem que estar sempre alerta disso, porque isso tem uma outra característica desse vírus, que ele também é plausível de ficar em superfícies inócuas por muito tempo, mais do que o comum dos vírus normais, né? Existem estudos científicos mostrando que é até 9 dias, né? Então, se você não fizer a higiene adequada
Você vê em Nova York eles estão fazendo higiene de corrimão, de metrô, de maçanetas e tudo, né? Será que o Brasil vai ter essa cultura de fazer, né? Será que a gente tem capacidade populacional de ter essa consciência e fazer isso pelos nossos também, né? Porque a partir disso que às vezes você vai lá, vai entrar numa casa, ou um consultório, ou algum local, acaba pegando a maçaneta e é muito comum você coçar os olhos, o nariz e a boca. Depois que a gente começa a ter noção, né? É disso que a gente começa a ver que de repente você está do nada, coça um olho, coça a boca, né? Então, tentar sempre entrar em contato com isso, eu particularmente uso um álcool gel no bolso, cada vez que cumprimento as pessoas, né? Porque às vezes também às vezes a pessoa já estende a mão, você também fica chato, diz, não, opa, me desculpe, né? Mas né, ainda não é para tanto, mas assim, acaba cumprimentando, mas depois discretamente passa o álcool gel de novo, né? E quando entra em contato com superfícies, né? Essas que a gente falou, corrimão ou maçaneta ou qualquer mesa, né? Tentar evitar de compartilhar objetos também, né? Principalmente quem está contaminado, né? Quem está com alguma sintomatologia, não só do coronavírus, mas de qualquer outra coisa, né? Para você tentar diminuir a disseminação dela. E aqui no Sul, muito chimarrão. Pois é. E agora? Eu aconselho que cada um faça o seu mate agora, né? Que quem gosta de matear, que procure ter o seu mate próprio, porque realmente é uma forma de contágio, né? Dizer que a água quente ali vai acabar, que mata o vírus, mas isso eu acredito que não tem a efetividade necessária para isso acontecer, né? Então, se gosta de tomar seu mate, faça o seu, né? Faça que nem o Uruguai, né? O Uruguai, cada um anda com o seu mate embaixo do braço e anda para todo lado com aquilo, né? Hoje no Brasil, como que está assim, o índice? Então, a gente acredita que isso vai cada vez aumentar mais, né? A gente está com casos... É só o início. Isso, a gente tem casos, a princípio, está entre o número no dia de hoje, né? Entre 60 e 72 casos confirmados já no país. No estado de Santa Catarina ainda confirmado nenhum. Confirmados apenas em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, e agora talvez em Minas Gerais, agora não me falha a memória um pouco, mas enfim, são centros maiores que vem desenvolvendo, onde você vê uma mobilidade maior de gente, né, que viaja para fora. Começamos com casos identificados, principalmente a Itália foi o nosso foco de contaminação nacional, né? Depois passamos para os casos que esses contaminados passaram para os seus próximos, né? E agora a gente já tem a transmissão comunitária, que a gente não sabe de onde que está vindo, porque já está circulando nos grandes centros. Em São Paulo, fala-se em 5 casos de transmissão comunitária. A partir, temos estudos que estão vindo agora, que a partir do 50º caso nos países que foram acompanhados, Itália, França, Alemanha, na Coreia do Sul, que ele se transforma numa progressão geométrica muito importante, né? Isso que é o que causa mais temor para nós aqui, né? Que eu acho assim, porque as nossas estruturas hospitalares, as nossas questões todas de saúde no nosso país já são difíceis sem essa epidemia. Com o básico de todos os dias já é difícil, não é? Então, e a partir disso você vai surgir, que tem um estudo dizendo que a partir de 21 dias o Brasil vai imediatamente aumentar muitos casos, vamos precisar de 525 leitos de UTI só pelo coronavírus. Se eu precisar de um leito de UTI hoje na nossa região, a gente não tem. E a gente não tem nenhum caso de coronavírus, né? E essa é algumas medidas serão tomadas, acredito eu, né? Mas vai ser difícil, né? Eu estava vendo hoje um noticiário também falando que Milão, que está próximo a um colapso de saúde, né? Num país de primeiro mundo, não tem locais, além de não ter mais respiradores para ter para as pessoas, né? Você não tem mais locais para congelamento das pessoas que morreram, né? Então, assim, começa a trazer alguma coisa de preocupação nesse sentido, né? Esse mesmo estudo estima que a cada 7 dias ele aumenta em 10 vezes os casos, né? Então, a gente tem uma preocupação nisso. É muito rápido. Então, essas medidas de isolamento que a Itália adotou, que a China adotou, que alguns outros países estão adotando, talvez sejam propícias e necessárias por conta disso, né? Não sei se aqui no nosso país vai ter vai funcionar dessa forma. Essa funcionalidade. O brasileiro tem um perfil mais de festivo, né? Periga
se o pessoal mandar parar de trabalhar, daqui a pouco tu vai estar saindo um trio elétrico na rua e tá todo mundo fazendo festa, né? Exatamente. Então, assim, tem que tomar esses cuidados. Acho que aglomerações agora não são ideais, né? Ele vai começar a aparecer, é uma realidade nossa, vai ter casos aqui na nossa região, não tem dúvida disso, né? Se já não tem, né? Porque muitos casos são assintomáticos ou pouco sintomáticos, 80% dos casos, né, é bom salientar isso, para não causar pânico, 80% dos casos são casos banais, de um resfriado comum. Desses 20 que sobram, 15 vão precisar de internação e 5% vai precisar de UTI. Né, e que são justamente aquela população que a gente falou, pessoas mais idosas, já com doenças prévias, né, e que tenham então imunossuprimidos, ou pessoas que têm alguma doença que possa descompensar pela presença desta nova epidemia, né? Então, tomar um pouco desses cuidados e um pouco de precaução que eu tenho e a visão, porque essa doença começou no primeiro mundo, né? Começou países da Ásia, depois países da Europa, América do Norte, e agora que ela está chegando no terceiro mundo, né? Que chegou na África, chegou na América do Sul. Como que vai ser o comportamento disso nessa população, né? A gente vê que o perfil de morte de determinados países são diferentes, né? Estatísticas diferentes, porque será que aquele povo lá está menos imune, né? Tem menos chance de combater esse vírus, né? Ou será que é porque a população tem um perfil de ser mais idosa? Então, tudo vai depender muito de trabalhos ainda, de informações científicas e técnicas que nos trazem essas informações, né? Então, tem muito ainda para a gente aprender com isso e vamos ter que aprender a conviver com isso. Doutor, nada a ver com o clima também. Não se... Porque é inverno para lá, exatamente. Né? Tem alguns locais que é inverno. Mas assim, o H1N1, por exemplo, já teve epidemia de H1N1 nos Estados Unidos em pleno verão. Né? Então o vírus ele não dá muita bola para isso. Bem como tu falou mesmo. A vantagem de estarmos tendo isso no fim do nosso verão aí, né, é que naturalmente os ambientes ficam mais arejados. Está quente, então verdade. O pessoal deixa as janelas abertas, né? Agora imagina isso um rigor do inverno aqui, quando a gente estiver entrando em transporte público com todas as janelas fechadas, com tudo, porque o frio acaba fazendo que utilizamos menos das janelas abertas, né? E aí isso que gera um pouco de preocupação para frente, né? E esse vírus não vai embora semana que vem, nem mês que vem, né? Ele vai ficar aí. Tá aí. A gente, aí o pessoal pergunta, e vacina, e medicamentos, o que se tem, né? Atualmente tem algumas indústrias tentando desenvolver alguma vacina, falam em estar pronta dentro de 2, 3 meses, mas pronta para a vacina estar pronta, não para uso, né? Acho que uns 7, 8 meses para... Estima-se que de 12 a 18 meses, se acharem, né, a vacina para ter. Então é para o ano que vem ainda, né? Então esse ano a gente vai ter que aguentar isso aí de frente, né? Colocar ela e manter todos esses cuidados mesmo, né? Doutor, e essa paciente aqui de Lages, já foi positivado, não? Não, ainda é um caso no momento, né? Até onde eu sei, é um caso apenas suspeito. Né? Santa Catarina, 67 casos suspeitos, né? Em todas as regiões do estado. Certo. E aqui em Lages, até onde eu sei, não vi mídia local nesses últimos 2 dias, escutei muito pouco a respeito, mas ela está só como suspeita e não sei se existe um outro caso suspeito ou não. Porque até ficou um pouco disparelho as informações, alguns sites colocaram como 28 anos, outros como 60 anos, não se sabe. Eu ouvi 28. E a gente não sabe, né, quem é uma paciente qual de Milão, não é? Parece que sim, né? E teve em Milão um encontro de moda recente, né? E teve uma população mundial se expôs lá, né? A gente vê que isso vai ser cada vez mais comum no nosso dia a dia, né? E a gente pensa assim, né? E essa paciente, com quem ela teve contato, familiares, se trabalha, se faz faculdade, sim, preocupação com escolas, quando né, com veio, tudo, né? no voo, até quanto né, tempo, no ônibus, né, não que sei, enfim. Porque ele tem um período de transmissão, né, que a gente não conhece direito. Tem pessoas assintomáticas que transmitem ele, né? E tem pessoas que, os estudos hoje, vendo uma reportagem, está tendo um encontro da Associação Brasileira de Infectologia, e eles fizeram um vídeo para a comunidade médica orientando algumas coisas sobre o que tem, que a infectividade desse vírus, ele continua na pessoa sintomática
até 3 dias. Quer dizer, enquanto eu tiver sintomas, ainda até 3 dias eu estou transmitindo após, né? Mas tem esses casos que pessoas assintomáticas também tiveram transmissão de uma para outra. O que são as duas coisas que eu acho que eles se tornam um pouco mais perigoso na questão da transmissão, né? Que é justamente ficar muito tempo vivo em superfícies inócuas e conseguir transmitir por um longo período, né? E quanto tempo eu vou saber se eu entrei em contato com alguém e se eu vou desenvolver a doença ou não? Isso vai de 1 a 14 dias, média de 5 dias, né? O período de incubação que a gente chama. E por que isso gera tanta diferença? Porque o sistema imunológico é individual, cada um tem o seu, né? E cada um vai responder de uma forma adequada ou não adequada. Né? Quanto tempo vai ficar doente é uma outra coisa. Pessoas ficam poucos dias, outros mais dias, também depende de como o teu sistema imunológico, que é a única forma de curar essa doença, é o seu sistema próprio imunológico que vai fazer a sua defesa contra ele, né? Então ele tem essa missão de fazer. E quanto tempo tem que ficar isolado? A gente baixaram eu estava vendo até no jornal antes, que baixaram algumas normativas que até no máximo 40 dias, podendo duplicar esse tempo, né? Meu Deus. E a gente vê que na América do Norte, as pessoas que estão em quarentena já estão fazendo testes a cada 3, 4 dias para ver se ainda continua contaminado e após a cessação daquela contaminação naquele indivíduo, ele vai esperar mais 3 a 4 dias para depois poder sair em contato com a população geral, né? Sim. Vantagem que boa parte dos casos suspeitos são negativados, né? Então, boa parte dos casos que tiveram a doença já estão curados, como é um resfriado comum, como 80%, como eu já disse. Febre também? Os sintomas é febre, tosse seca, dor no corpo, dor de garganta, coriza, às vezes congestão nasal, é um resfriado comum, né? Só que a febre é uma febre mais persistente, uma febre que vai e volta, você toma um antitérmico, ela volta já em sequência e fica um pouco mais alta. Os sinais de alerta é quando você tem tosse muito importante e desconforto respiratório. Quando você tem algum problema de respiração, né, que você está com dificuldade respiratória, é onde você deve se preocupar um pouquinho mais. E a conduta é avisar a Secretaria de Saúde, né? Se tiver a máscara, usar a máscara para sair de casa já mesmo, né? Ir até o serviço de saúde, se identificar, falar que está com os sintomas o mais breve possível para evitar ficar numa sala de espera, né, com outras pessoas que pode disseminar, um número maior, não é? Número maior de pessoas. E aí a determinação de se vai ficar isolado em casa, ou se vai ser hospitalizado, ou receber uma hospitalização com terapia intensiva, vai ser a decisão da equipe médica que atendê-lo, né? Mas 80% dos casos vão ficar em casa, né? E esse isolamento doméstico existe, né? Necessário para que até com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, com alguém, com irmãos ou quem que você conviva, né? Você se isole realmente, né? Tem que ficar num quarto que seja ventilado, fechado, a comida tem que chegar até a sua porta, né? Evitar compartilhar qualquer objeto com isso, né? E enquanto estiver doente vai ter que ficar afastado, porque as medidas que a gente tem hoje de evitar a disseminação mais intensa. Quanto aos testes, aqui em Santa Catarina já temos, como que funciona, quantos dias demora, para onde que eles vão, tem laboratórios? Os primeiros casos no Brasil, eles tinham que fazer a prova e a contraprova, né? Tinha que ir para o Fiocruz determinar se era verdadeiro ou não, se era um falso positivo ou não, né? Agora o país todos os estados praticamente, só tem 2 estados que ainda não foram treinados, já tem disponível no SUS esse teste que a Fiocruz desenvolveu. É um teste feito através da secreção nasal e secreção da garganta, né? É tipo um cotonete um pouquinho maior, que eles fazem a coleta dessa secreção. Ele é previamente congelado, depois feito o teste, né? Então demora geralmente de 24 a 48 horas para você ter a contraprova feita, porque agora, como os laboratórios já foram feitos os seus treinamentos em quase toda a maioria dos estados, não precisa mais da contraprova. Então, aquele teste, sendo positivo, já vai te dar a certeza que você está com o corona presente no seu corpo, né? Doutor, esse paciente numa UTI, que tratamento é adequado? É um tratamento simples de uma gripe também? É que, geralmente, as pessoas que vão para a UTI vão por uma insuficiência respiratória grave.
né? Mas é o então mesmo eles vão para ventilação mecânica, tem todos uns cuidados necessários de suporte. Certo. Né? A nossa legislação nacional não nos permite pegar um termo de consentimento, por exemplo, no Equador é assim, na Espanha é assim, se você quiser testar um medicamento que in vitro está funcionando, por exemplo, né? A hidroxicloroquina, que a maioria dos nossos pacientes reumatológicos utilizam, né? Que é um antimalárico, in vitro ele funciona. Só que em vivo não se tem ainda um trabalho científico que nos dê a certeza que ele vai funcionar. Né? Tem alguns antirretrovirais que são utilizados no tratamento de outras doenças virais que também estão sendo utilizados. Né? O Redensavir é um deles que está sendo largamente utilizado em alguns países, né? Que permitem que seja através de um termo de consentimento. No nosso país a gente tem que ter trabalho científico comprovando que aquilo faz bem para o paciente e não faz mal, né? Porque às vezes na intenção de você melhorar, né, você acaba piorando. É o caso do corticoide, muitas insuficiências respiratórias se utiliza doses altas de corticoide. Alguns trabalhos nacionais que já viram, que estudaram, que foi estudado na China, né, vieram com informações de lá, que realmente piorou o caso na grande maioria nesses casos atuais, né? Tem diversas formas de ventilação, mas o que se está vendo na comunidade médica o mais adequado é tentar entubar o paciente o mais breve possível, né, para que ele pare de disseminar também no ambiente, né? Porque ele acaba disseminando e a contaminação das equipes que trabalham junto e os outros pacientes. Né, e esse pessoal, ocorre, né, que teve contato com esses pacientes. Mortalidade médica de 99,9% de ilesos, né? Amém. Apenas 5 médicos até agora tiveram a fatalidade, né? Mas é que a linha de frente não são só médicos, né? Até saiu um post que todo mundo fica em casa, dado que o médico tem que trabalhar, mas não o médico, o recepcionista do hospital, o rapaz que faz a segurança, os enfermeiros, os técnicos, todo o pessoal da limpeza, todo mundo está exposto, né? É uma equipe que é multidisciplinar, necessária, né? Os outros colegas da fisioterapia, da psicologia, de todos os que fazem um contexto, né, disso, né? Os terapeutas ocupacionais, enfim, todo mundo que trabalha na saúde, nessa hora não tem como se retrair. A gente precisa dar atenção para quem está doente a todo momento. E como eu disse, o coronavírus veio e vai embora, como vai vir outras doenças e como já vieram outras, né? E a gente só se assusta um pouco por ser novidade. E este, em especial, pela disseminação rápida e pela ser de uma transmissão muito alta, né? Mas não que seja uma coisa grave, assim, pânico, vou ficar em casa, vou tirar minha criança da escola e vou estocar comida. Não, a vida continua, né? A gente tem um pouco de receio no nosso país, no nosso continente, digamos, num todo, porque as nossas condições de saúde talvez não nos dê o suporte necessário que a gente precisa, né? E a área da saúde, né, a classe médica, enfim, estão preparados? Sim, acho que assim, eu estou aqui falando de doença infecto-contagiosa, eu não sou infecto, né? Eu sou reumatologista e trabalho com algumas doenças que necessariamente eu preciso induzir uma queda do sistema imunológico das pessoas, não só a totalidade, mas uma boa parte dos pacientes fazem uso de imunossupressor. Então isso com certeza desperta o interesse de você saber e até passar informações para familiares, para seus pacientes, para colegas, né, amigos, tudo, para que quanto melhor dissipada a informação e com maior credibilidade for ela, né? Porque hoje a gente vive uma epidemia de fake news também, né? Que às vezes desmoralizando o uso do álcool gel para usar o vinagre. Então tem que cuidar um pouco com o que você vai passar adiante, né? Com o que lê, com o que fala e propaga. Exatamente. Então acho que até por essa curiosidade eu vejo nos meus colegas, né, pelo menos os que eu convivo, médico, todos eles estão informados e buscando informação, porque é importante, né? Você vai se deparar, um dia ou outro vai se deparar com isso. Já está aí. Já é uma realidade nossa, com certeza. Com certeza. Fechando esse bloco de super informativo, eu acho assim que a gente tem que falar, a gente tem que propagar. É bem-vinda a ideia, que bom tê-lo aqui. Sim. Obrigado por esse momento, por dispor desse horário. Sim, né, mas é uma satisfação. Eu sempre faço trabalhos que possível em rádio. É ótimo. Né, que me convidam, que quando tem disponibilidade de tempo, obviamente a gente sempre Muitas vezes um não vê, mas o outro vê, comenta, ouve, outro né? não. Exatamente. Enfim, não é super bem-vinda a ideia, né, de propagar. Um recado final, então, aos nossos telespectadores. Eu acredito que a gente precisa ter agora um momento de alerta, não de pânico. Exato. Né?
Então, redobrar os cuidados da higiene de mãos, lavar as mãos com água e sabão, uma lavação... Não é aquela coisa rapidinha assim, né, doutor? Uma lavação que seja efetiva, até se você não souber de jeito como faz, existem vários vídeos na internet que você pega e você consegue ter essa informação melhor, né? Usar o álcool gel, use contigo, né? Eu tenho, como eu disse, pessoalmente tenho um que está sempre dentro do bolso, cumprimentou alguém, tocou em alguma coisa, imediatamente faça a higienização das suas mãos. Procure evitar ambientes de muito aglomeração, né? Se você tiver alguma doença crônica, muito menos ainda, né? Procurar estar em ambientes sempre ventilados, evitar quando possível, né? Porque hoje em dia, como que você vai... Muitas vezes as pessoas comem fora de casa, né? Como é que você não vai compartilhar utensílios, né? Esperamos que aqueles ambientes que você está indo, né? Os restaurantes estejam fazendo todas as higienizações adequadas daqueles pratos, né? Daqueles talheres que você vai entrar em contato, né? Mas evitar de compartilhar esses materiais com outras pessoas, né? E também, se tiver algum sintoma, procurar um sistema de saúde, procurar algum médico de sua confiança. Se já tiver com sintomas, coloque a máscara imediatamente, né? Então, assim, não deve se fazer estoque de nada, mas eu acho que é importante ter algumas máscaras em casa para você poder, ou pelo menos ter uma orientação de onde buscar uma máscara, né? Se você não tem máscara em casa e quer sair, liga para a Secretaria de Saúde, fala com o pessoal responsável, possivelmente eles vão levar para ti uma máscara, então, para você ter e sair de casa e evitar que propague ou que faça contaminação de mais pessoas. E de mais a mais, bastante hidratação, alimentação a mais saudável possível. Não tem nada hoje em dia, tudo que vocês escutaram sobre vitamina D, sobre vitamina qualquer uma que seja, que vai matar o coronavírus ou que vai melhorar. Melhora a imunidade, sim, a imunidade. Né? Algumas coisas, não né? Vírus. Mas não vírus, né? Então, a questão toda é ter os cuidados necessários, manter o alerta, mas fugir do pânico. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado pela atenção. Valeu. Eu que agradeço e gostaria de dar um abraço a todos os telespectadores aí. E sempre que possível e necessário que eu puder vir, estarei sempre de bom grado aqui para conversar com vocês. Ok. Obrigada. Nada.